Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Marcos Lopes, você está no canal Resistência Apologética, diretamente aqui de Connecticut, dos Estados Unidos da América. Vamos tratar um assunto bem interessante. Eu vi um canal, né? Eu já conheci esse canal porque certa vez o Rafael, que é o dono do canal, ele entrevistou o pastor João Flávio Martinez do CACP. Então já conhecia o canal, né? E o Rafael Leonesa, né? O Leonesa é o nome dele, do canal Clica Que Não, ok? Ele fez uma série de vídeos interessantes. O Rafael parece ser aquele menino do bem, né? Aquele menino que está lá fazendo apologética, denunciando as heresias, as seitas. E eu aproveitei, né, e fiz uns cortes de um vídeo dele. Provavelmente ele não vai ver o Rafael, mas eu quero agradecer aí pelos vídeos que eu vou assim usar aí do seu canal, tá bom? Para demonstrar alguma coisa, algo interessante que eu vi que me chamou muita atenção. O vídeo tem por título, né, seria Paganismo igual Calvinismo. Quando eu vi o título, pensei que era uma crítica ao calvinismo. Porém, o rapaz ele desenvolveu bem as ideias, né, de que são apresentadas por Jamiercio de Oliveira, defensor do arminianismo, e também do CACP, o pastor João Flávio Martinez. Pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu ia fazer uma parte 2 a respeito do tema do nosso último vídeo, sobre o livro do Jamierson de Oliveira, Arminianismo Puro e Simples. Daquele livro eu digo que o pelagianismo não é monergista, essa afirmação está errada, ela está totalmente equivocada, parece ser um argumento muito minimizado, que não faz mal a ninguém. Eu não gosto do monergismo porque ele é calvinista. Eu preciso criticar o monergismo. O que eu faço então? Vou falar que o monergismo parece com alguma coisa do paganismo, por exemplo, tá? Bom, eu pego então uma coisa do paganismo, jogo nessa crença para poder criticar. Assim como as testemunhas de Jeová fazem quando criticam a Trindade. Vão dizer que a Trindade é uma doutrina católica e pagã. Assim como os adventistas do sétimo dia fazem quando criticam a doutrina da imortalidade da alma e dizem ser uma doutrina católica e pagã. Então, eu acredito que esse tipo de argumentação do Jamierson de Oliveira, quando vai associar o monergismo ao pelagianismo, porque o pelagianismo, hoje, a cristandade em geral, a teologia em geral, quase que unânime, o pelagianismo é uma crença herética. É uma crença herética não aceita com bons olhos dentro da teologia em geral, né? E já que ela não aceita com bons olhos, já que é uma doutrina herética, nada melhor do que um arminiano usar o pelagianismo para o calvinismo, para criticar. 4, versículo 3. Bem, vamos ler o texto aqui da palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu vejo esse texto se relacionando às seitas, às heresias, mas também em algo que vai acontecer dentro da igreja. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, as doutrinas da graça também elas são extremamente repudiadas. Se você for hoje na internet em língua portuguesa, em YouTube, você vai ver que existe mais vídeos contra o calvinismo do que contra as seitas. O pessoal está militando muito mais, né, contra as doutrinas que eu acredito serem bíblicas, ok? Do que contra as seitas, praticamente. Mas isso é uma questão, né, de analisar os fatos e verificar que isso realmente está acontecendo. Mas, no vídeo do canal Clica Que Não, do Rafael Leonesa, então diz aqui o seguinte, ele faz uma afirmação que eu vou mostrar e demonstrar para vocês, que interessante. Vou mostrar ali alguns trechos de Pelágio, vou mostrar para vocês que Pelágio não era monergista, ele era sinergista mesmo, tá?
E o Jamierson, ele assistiu o vídeo e não reconheceu o erro dele. Bom, como sempre, né? Algum tempo atrás eu já tinha dito para o João Flávio Martinez, gente, com amor estou dizendo isso, esses argumentos eles vão contra nós mesmos, não usem desses argumentos. Que o arminianismo parece paganismo, e daí? O calvinismo parece paganismo, e daí? Um monte de coisa no cristianismo parece do paganismo, e eu lembrei desse canal aqui, ó, Aliança Wicca. Eu segui a Blue quando ela tinha uns 1.000 seguidores. Hoje ela tem 81 mil. O canal dela foi um dos que me ajudou a conhecer um pouco mais sobre a Wicca. A partir do grupo dela eu conheci outras pessoas, entrevistei outras pessoas. Vocês viram aí, então a declaração de Rafael? Né? Ele comenta que o Jamierson de Oliveira, né, autor do livro Arminianismo Puro e Simples, né? Jamierson ele tenta demonstrar algo que não existe. Ele diz que o pelagianismo está se referindo ao monergismo e não ao sinergismo. O próprio Rafael, que é um sinergista, ele está percebendo que tem coisa errada nessa apologética do pessoal. Né? Eles estão sendo desonestos para com o público, desonestos com ele mesmo, desonestos com as pessoas no geral. Porque nesse afã de querer refutar o evangelho monergístico, eles fazem de tudo, vale tudo. Né? Então é bem complicado, porque quando a gente trabalha com apologética é a verdade, você está trabalhando com a verdade. Mas ele demonstra aqui que a falácia de Jamierson quando ele fala que o calvinismo seria pelagiano, queridos. Ele está... Agora veja mais uma declaração do Rafael, do rapaz aí do canal Clica Que Não. Usando, o próprio João Flávio já usou, e eu estou avisando como amigo. Esses argumentos eles estão errados, essas respostas são simplistas demais, vocês estão minimizando a teologia e os pagãos já usam isso, tá? De que o cristianismo ele vem direto do paganismo, é uma cópia. Sacerdote, sumo sacerdote, pastor, ceia, jejum, batismo, a eclesia, as igrejas, tudo isso vem do paganismo, segundo os wiccanianos. Estou aqui como um amigo mostrando que está errado esse tipo de pensamento. Hoje vou mostrar para vocês que aquela minha afirmação de que no paganismo eles acreditam no livre-arbítrio, sim, principalmente na Wicca. E eu disse para o João Flávio Martinez que a Wicca crê no livre-arbítrio. Ele não aceitou. Ele pegou um monte de livro lá que trata lá sobre o karma, sobre fatalismo e disse que o paganismo crê no fatalismo. Eu disse não, eles creem no karma, mas o karma é uma resposta do livre-arbítrio da pessoa. Você é livre para fazer o mal. Então vem o karma e corrige esse erro. Mas o ponto inicial do karma vem do livre-arbítrio. Vamos assistir aqui então. O vídeo é: posso fazer feitiço para outras pessoas? Estou trazendo esse vídeo porque o YouTube me recomendou depois que entrei no canal dela. Então eu acredito que era para eu ter assistido esse vídeo, que eu não tinha assistido, tá? É de 7 meses atrás. E que interessante. Ela vai dizer tudo aquilo que eu disse no vídeo. Eu não tinha nem assistido esse vídeo, hein? Porque o orgulho, né? Bem, o que o Rafael explicou para o senhor Flávio Martinez, atual presidente do CACP, é o óbvio. É aquilo que eu tinha desafiado o CACP há um tempo atrás, né? Fiz um vídeo desafiando a eles que eles demonstrassem seitas monergísticas, né? Se eles demonstrassem seitas que não crescem no livre-arbítrio, que eu passaria novamente para o arminianismo, ok? Evidentemente que eles não devem ter nem visto o vídeo, mas eu faço vídeos não para o CACP, mas para os incautos, para aqueles que são seus membros, aqueles que seguem canais como o CACP e outros aí, né, onde eles não têm discernimento entre a verdade e o erro. Mas não sou eu que estou dizendo, tá vendo? Olha só, é um rapaz, né, chamado Rafael, que está alertando. Olha, eu avisei ele como amigo, avisei o Flávio Martinez como amigo.
certo? Que querer dizer que o calvinismo vem do paganismo, que esse não é um bom argumento, porque a Wicca, a feitiçaria, ela usa os mesmos argumentos, dizendo que muita coisa pagã, né, foi introduzida pelo cristianismo. Então, ele disse que Flávio Martinez não aceitou, puxou vários livros lá, tentou rebater ele, mas tentou rebater por quê? Porque o orgulho, né, pessoal, aquele orgulho, né, que está embutido no coraçãozinho de uma pessoa que tem um grande canal, tem cursos para oferecer ao seu público, como é que fica agora, né? Se retratar de uma grande falácia, de uma grande mentira, que é afirmar, né, que as seitas não creem no livre-arbítrio? Não, não pode, né? Ele tem que afirmar, continuar afirmando que as seitas, elas não acreditam no livre-arbítrio, mas na verdade as seitas acreditam, até mesmo o satanismo e a própria Wicca, como o Rafael está demonstrando nesse vídeo, né? Ele, inclusive, ele demonstra que a Wicca crê, né, no livre-arbítrio. Bom, vamos lá. Essa é uma dúvida que muitas pessoas já me perguntaram, se você pode. E naquele vídeo, pessoal, esse é o print do vídeo, tá? Eu acho que eu falei isso, né? Que a lei tríplice, essa questão de fazer feitiço para outras pessoas, você vai quebrar o livre-arbítrio da pessoa. Isso seria como se fosse um pecado dentro da Wicca, embora eles não creem em pecado. Ela vai confirmar isso. Pode, deve, né? Se é algo plausível, fazer o feitiço para uma outra pessoa. Gente, a gente tem que lembrar, né? Sempre vou avisar vocês que toda ação tem uma reação, certo? E a gente acredita muito na lei do retorno, reconhecida dentro da Wicca como lei tríplice. Se você não sabe sobre a lei tríplice, tem vídeo aqui no canal explicando tudinho sobre essa lei. E eu disse também, né, que a lei tríplice ela é muito importante, são uma das poucas leis dentro da Wicca, né, um dedo aponta para frente e 3 aponta para trás. A partir do momento que você faz mal para a pessoa, ela volta 3 vezes mais forte na sua vida. Isso tem a ver com os ensinos de Aleister Crowley, Margaret Murray, Alexander e todos esses wiccanianos aí, o pai da Como ela funciona e como nós a reconhecemos. Mas basicamente é uma lei do retorno, só para deixar mais simples aí tudo que eu vou explicar. Bom, sabendo que toda ação gera uma reação, a gente tem que entender o que a gente pode e o que a gente não deve, né? O que a gente deve e o que não deve fazer ali para outras pessoas, né? A partir do momento que você está fazendo um feitiço para uma outra pessoa, o ideal é que aquela pessoa saiba, né, que isso está acontecendo. Afinal, não é legal, não é bacana a gente influenciar na vida de terceiros. Então vamos supor que a sua amiga está tendo dificuldades e ela gostaria muito de uma ajudinha ali para abrir os caminhos dela, para a prosperidade, para o financeiro dela fluir e tudo mais, né? E você quer ajudar ela. Não tem problema nenhum, você pode fazer um feitiço. Não sou eu que tô mandando, gente. Eu não tô aqui pra falar o que um pode e o que não pode fazer, né? Mas eu tô falando que é legal a gente observar o que pode ou não influenciar aí no livre-arbítrio das outras pessoas. O que foi que ela falou? Influenciar no livre-arbítrio das pessoas? Ué, mas o paganismo não crê no fatalismo? Não é o karma que vai definir a vida da pessoa? Não é imutável a vida da pessoa porque aquele karma está afetando a vida dela? Opa, peraí. Então é importante você entender o porquê que eu falo pode. É legal a gente observar o que pode ou não influenciar aí no livre-arbítrio das outras pessoas. Então é importante. Pronto, pessoal. É isso aí o que eu havia dito. Eles acreditam, os wiccanianos, o pagão em geral, é que se você faz o mal, o universo conspira contra você. Nem sempre a Wicca ou qualquer tipo de grupo pagão acreditava em um deus pessoal, como persona. Às vezes o deus é apenas uma figura e ela é imaterial, não tangível, forças do universo, então que iriam dar um retorno do karma na vida da pessoa por uma atitude errada que a pessoa cometeu, que fez mal para outra. Duro, né, pessoal? Porque, veja, é um jovem que aparentemente é gostoso de ouvir ele, é um jovem bem, né, assim, inteligente, tem um futuro na apologética promissor,
ele está alertando, né? Ele disse, olha, eu disse ao Martinez, mas ele insiste no erro. Ele não se rende à verdade, nem ele e nem o Jamierson. Bem, antes fosse só o Jamierson que não se rende à verdade, antes fosse só o Martinez que não se rende à verdade, nós temos Elias Soares, nós temos o canal do Harry Alves, Ezequiel Gomes, nós temos uma multidão, né, de opositores à verdade hoje. Né? Você tem os Castélios, vocês têm o Bozek, você tem os inimigos pígios que lutaram no século XVI e XVII contra a fé reformada, porque dizia que era as mesmas coisas. Eles diziam que, Flávio Martinez diz, né, que a fé calvinista é fatalista, é pagã, veio tal. É o mesmo argumento em que o Rafael está alertando eles, né? Porque eles não vão ouvir, né? Quem é esse pobre miserável que está falando aí? Esse monergista que está falando? Eu não quero saber, mas o amigo deles, na doutrina, que é o Rafael, alertando eles e mesmo assim eles não se rendem à verdade. Olha só que situação difícil. Mas vamos ver aqui mais um pouquinho do vídeo do senhor Rafael. E próspera, segundo o livre-arbítrio que ela teve na vida passada e fez o mal, fez o bem. Eu disse isso para o João Flávio Martinez, ele continuou insistindo no erro, Infelizmente, eles não escutam o que a gente tem para dizer. O próprio Jamierson de Oliveira, eu lembrei desse vídeo aqui dele, tá? Uma coisa vai ligando a outra, né? As pontas acabam ligando uma na outra. Olha o que o Jamierson de Oliveira disse a respeito de crenças semelhantes no paganismo, quando os pagãos creem em coisas semelhantes, assim como os cristãos. Assistem comigo. O primeiro ponto que eu gostaria de responder a isso é assim: nem toda verdade que seja expressa por uma religião pagã ou por uma cultura não judaica ou cristã, necessariamente ela deixa de ser verdade, né? Nós entendemos, à luz de Romanos capítulo 1, que muito do que de Deus se pode conhecer pode ser percebido pelas civilizações, pelos povos. Conceitos gregos, por exemplo, do logos, nós absorvemos na teologia, e creio que também a Igreja Adventista também entenda como sendo uma argumentação lúcida do logos como sendo a palavra, sendo uma personificação. E isso não invalida, então, a defesa doutrinária da divindade de Jesus, né? Então, a existência de Deus é crida pelo budismo, pelo hinduísmo, e a existência de Deus é uma doutrina bíblica. Então, se alguns momentos civilizações não cristãs tiveram lampejos de revelação, e aquilo encontrou eco nas Sagradas Escrituras, aquilo passa a ser verdade, aquilo é verdade. De alguma forma, eles perceberam, ainda que tateando por falta da revelação das Escrituras, e ainda que tateando, eles entenderam algo que é verdadeiro. E por que eu digo que é bíblico? Porque o entendimento judaico era da existência de uma alma fora do corpo. Parece muito estranho que isso apenas é uma teoria do Novo Testamento. O Jamierson está respondendo, para quem não entendeu, a respeito da imortalidade da alma. O oponente dele, que é um adventista, disse que essa é uma doutrina que vem do paganismo. E a resposta é essa do Jamierson aqui, ó. Neotestamentária, mas não, é também veterotestamentária. Eu vou ler por mão, por exemplo, a oração de Elias, quando ele estava fazendo a visita à viúva de Serepta, e ela reclamou que o garoto tinha sido morto por um incidente noturno. Eu estou aqui com a passagem de 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 23, e isso não é ensinamento de Platão, nem grego, é escritura judaica. Diz assim: e Elias, né, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças, presta atenção, que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Olha aí, tá na Bíblia, gente. O Senhor
Uma doutrina de Platão, platônica, está na Bíblia. Então Elias tinha o entendimento, a cosmovisão judaica era que algo de imaterial, né, sobrevivia. E o versículo 23 diz, e o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. Então, o entendimento de que a alma existe fora do corpo, é uma entidade distinta, é hebraica e é veterotestamentária. Com isso, entendemos que muitas crenças que nos acusam de ser do paganismo não faz nenhum sentido, porque nós temos que ver se essas crenças estão dentro das Escrituras. Se estiverem dentro das Escrituras, ela é bíblica, assim como Jamierson disse. Então não adianta você menosprezar uma crença porque o pagão cria assim, porque aliás esse é um tipo de pensamento dos wiccanianos. O cristianismo é uma cópia fajuta do paganismo. Como ficou demonstrado, né, queridos? O Jamierson, ele está refutando o seu oponente, no caso, um adventista do sétimo dia, que é uma seita. Agora, olha só que contraste, né? Como é que pode um apologeta, né, sinergista, arminiano, né, querer, ou mesmo molinista, querer refutar as seitas? Se as seitas, todas as seitas, creem no livre-arbítrio, né? Todas as seitas, elas são indeterministas. Todas as seitas repudiam a doutrina bíblica da predestinação. Procuram dar uma nova roupagem, assim como faz o arminianismo, né? Então, como você vai combater? É por isso que você tem que ter uma ferramenta totalmente bíblica, que é as doutrinas da graça. As doutrinas da graça que estão expostas na Bíblia Sagrada, mas que eles relutam tanto em aceitar esta verdade. Agora, é como disse aqui o Rafael, o Jamierson está respondendo ao seu oponente sobre a imortalidade da alma, né? E que a imortalidade da alma não pode simplesmente ser uma doutrina pagã, porque ela está na Bíblia, ele demonstra que está na Bíblia, certo? E nós vemos aqui então esta posição do Jamierson de Oliveira. O importante é isso mesmo que o Rafael está dizendo, né? Se a doutrina ela estiver na Bíblia, ela não quer dizer que ela é pagã, mesmo vindo do paganismo, né? Então você vê, tem que tirar essa diferença da cabeça deles aí, né? Eles não conseguem raciocinar desse modo, né? Bem, no vídeo final, né, que nós vamos apresentar aqui do Rafael, vamos dar mais uma olhada no que ele tem a dizer. Mas apenas a Bíblia é completa, com o Antigo e o Novo Testamento, é que nós temos ali uma revelação completa do que precisamos, não do que nós queremos ter conhecimento, porque nem tudo vai ser revelado para a gente aqui, agora, em vida, através da Bíblia. Muitas coisas nós só vamos entender após realmente a morte e estar na presença de Deus. É isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. E tenho percebido que existem muitos espantalhos de calvinistas acusando arminianos e arminianos acusando calvinistas, e hoje eu tenho percebido que a maior argumentação de arminianos é criticar o calvinismo dizendo que é pagão, dizendo que parece pelagianismo e nada teológico. E isso vai trazer aí uma tremenda de uma divisão infrutífera. Ninguém cresce com isso, tá? Ninguém cresce com isso. E para fechar esse vídeo com pelo menos uma aplicação pessoal, eu separei esses versículos para o próximo vídeo, mas eu vou usar hoje. Provérbios 6, né? Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª coisa o Senhor abomina. 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. A vontade de Deus é que a igreja seja unida, mas vai haver momentos que essa união ela vai ser quebrada por heresias destruidoras. Então 1 Coríntios 11, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, o momento é esse. Você quer ter comunhão com seu amigo arminiano, com seu amigo calvinista, ou você quer separar
e condenar então ele como herege. Tem que resolver isso. Não adianta ficar com essa acusação, com essa bobeira aí. Ah, o pelagianismo é monergista. Ah, o calvinismo vem do fatalismo, paganismo. Pera aí. Mas é herege ou não é? Se é herege, dá para manter a comunhão? Se dá para manter essa comunhão, dá pra gente ficar bem sem ficar com essa briguinha? Ou não? Então, se é herege não dá para manter a comunhão, então não há necessidade então, de haver uma separação? De chamar de herege mesmo? Não, não. Arminianos não têm comunhão com os calvinistas. Calvinistas não têm comunhão com os arminianos. Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio? Eu não estou tentando fazer uma divisão aqui, estou tentando unir a igreja. Então, por favor, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Vemos aqui então as últimas falas, né, do Rafael Leonesa, né, um rapaz bem inteligente, e ele viu por ele mesmo que alguma coisa não está certa nas afirmativas do CACP, do Jamierson, do Elias Soares. Ele percebeu que mesmo ele, né, não sendo um calvinista, ele analisa que tem coisas erradas. E ele admite, olha, tem muitas coisas que só vamos entender depois da morte. Bem, é verdade, né? Tem coisas que nós vamos entender depois da morte. Porém, Deus não deixou nós, cristãos, de uma maneira cega, né? Ou seja, para não entendermos as doutrinas da Bíblia Sagrada. Eu até convidaria, se por acaso o Rafael for ver esse vídeo, que, olha, leia mais, entendeu? Doutrinas da graça, o que é dentro da Bíblia esse assunto. Porque um dos grandes erros que a gente comete como apologista, e eu cometi também, mesmo andando com o Nathanael Rinaldi, foi a gente não perceber que as seitas, elas são indeterministas, que elas creem, todas as seitas creem em livre-arbítrio, elas não creem na doutrina da graça, elas não são calvinistas. Ora, alguma coisa está errada. Se todas as seitas não creem no chamado calvinismo, alguma coisa está errada. Ou o calvinismo está certo, ou as seitas estão certas. Não existe duas verdades quando uma não concorda com a outra, diz um livro da Testemunha de Jeová chamado Poderá Viver para Sempre. Olha, é verdade isso, não existe duas verdades, existe uma verdade. No caso, a doutrina da soteriologia, né? E ele diz, olha, né, o Rafael, né, ele diz que existem muitos espantalhos de arminianos acusando calvinistas e vice-versa. É verdade, existe calvinistas no Facebook aí, talvez calvinistas que não conheçam bem as doutrinas da graça, ou mesmo mal intencionados, querem fazer espantalhos do arminianismo. Da mesma forma, existe arminianos que fazem espantalhos da fé calvinista, né, querendo provar algo que não existe, como é o caso aqui citado nesse vídeo. Bem, eu percebo que a maior crítica dos arminianos, disse o Rafael, as críticas dos arminianos, a maior crítica dos arminianos aos calvinistas é dizer que é pagão o calvinismo e se parece com o pelagianismo. Ele já provou e admite que isso não tem procedência. Isso não tem procedência, porque, como o próprio Rafael disse, Pelágio era sinergista e não monergista. Você entende? Tudo isso vai trazer uma divisão infrutífera, ninguém cresce com tudo isso, disse Rafael. Olha, eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo, porque vai trazer uma divisão? Vai trazer uma divisão. Já trouxe uma divisão. Mas isso não é de hoje, é do século XVI para frente. Né? A Reforma Protestante, ela dividiu o mundo, né? Começando pela Europa, mostrando as incoerências de Roma, que Roma é sinergista. Roma crê nos 5 pontos do arminianismo. É bom a gente frisar isso, né? Os 5 pontos do arminianismo são cridos pela Igreja Católica Romana. E por isso que os reformadores, observando as Escrituras Sagradas, não somente Agostinho, ok? Mas observando as Escrituras, perceberam que Roma está bem distante das verdades soteriológicas. Então, embora vai trazer uma divisão, eu não acho que ela é infrutífera. Eu acho que muita gente tem se tornado cristão monergista, muita gente tem aberto os seus olhos, ok, Rafael? Me permita discordar de você, mas ninguém cresce com isso. Eu acho que cresce sim. Eu acho que em toda a história da igreja houve grandes debates, períodos
com grandes debates sobre cristologia, né, e tudo mais, e foi frutífero, porque depois vieram os pais da igreja com seus livros, com seus compêndios, entendeu? A teologia, ela cresceu. É na discórdia que cresce a verdade, porque como ele mesmo disse, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, 19, importa que haja heresias para que a verdade ela seja manifesta. E a verdade ela só pode ser manifesta se existir heresias, hereges, falsos mestres, falsos profetas. Tá? Então ele citou Provérbios 6, 16 e 19, a língua mentirosa, né, Deus vai condenar. Eu acho que essas pessoas aí, como o canal CACP, o Jamierson, eles deveriam ter muito cuidado com a língua mentirosa, quando eles vão falar sobre a Bíblia de uma maneira distorcida, né? Como ele faz aquelas afirmativas no livro dele, Arminianismo Puro e Simples, dizendo que o monergismo é pagão, o monergismo, né, ele é pelagiano, contanto que isso não tem procedimento histórico, pessoal. E a questão não é nem posição, eu acho, tal, é questões históricas. Ele está indo contra a história. Você entendeu? É a mesma coisa como o presidente do CACP lá, o Flávio Martinez, dizer coisas no seu livro Calvinismo Recalcitrante que não procedem com a verdade histórica. Ele diz vários fatos lá que não condiz com a verdade histórica. Não estou nem falando da teológica, entendeu? Se você pegar lá a minha playlist sobre o livro Refutando o Calvinismo Recalcitrante, você vai ver lá. Então, realmente, nesse ponto, o Rafael, ele acerta e erra, né, em dados momentos, mas ele fala assim, olha, se nós tivermos que condenar o outro como herege, o que é? Não adianta ficar com essa bobeira, o calvinismo vem do fatalismo, pelagianismo é monergista. Se é herege, não dá para manter a comunhão? Dá para a gente manter ou não dá para manter comunhão? Ou a gente vai ficar com essa briguinha ou não? Então, olha, essa briguinha, Rafael, ela sempre vai existir, ela sempre vai ter, não só na área religiosa, né? Você tem os esquerdopatas, os de direita, os que estão brigando, hoje o mundo está polarizado, isso não é ruim. É sinal que existe pessoas pensando melhor. Né? Há 30 anos atrás, mal as pessoas sabiam o que era esquerda, o que era direita na política. Hoje o mundo está polarizado, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e outros lugares, porque as pessoas estão mais informadas. Então a informação, ela é boa, ela é rica, ela é produtiva. O que não é rico e produtivo é quando calvinistas ou arminianos começam a ir para o ad hominis, para o pessoal, entendeu? Não é bom quando, por exemplo, Flávio Martinez diz que num dos seus vídeos, olha, provavelmente Calvino nem salvo foi. Ele tem essa afirmativa. Você entendeu? Aí já é uma coisa pessoal. Você entendeu? Começa ataque ad hominis. Quando os artigos lá do CACP diz assim, no seu site, diz, olha, as igrejas católicas foram tomadas pelo protestantismo e foram derrubadas lá as imagens, houve uma grande intolerância. Mas espera aí, que tolerância? Tinha que deixar as imagens de escultura lá? Então você vê, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter raciocínio. Deus nos deu essa massa cefálica para a gente entender o que é certo e o que é errado, certo? Então o Rafael ele diz, olha, eu não estou tentando dividir a igreja, mas unir a igreja. Rafael, eu quero deixar os meus pesares para você, que nunca vai ter essa união, principalmente nessa questão de arminianos e calvinistas, porque só as pessoas que realmente lerem a Bíblia, sem qualquer tipo de óculos calvinistas ou arminianos, ela vai descobrir. Eu descobri sozinho. Eu, quando li textos nas escrituras, não sabia nem o que era calvinismo e arminianismo. Eu vou ser bem sincero, eu era ignorante nessa área. Eu batalhava nas seitas, mas eu era ignorante nessa área. Entendeu? O meu mentor, meu pai espiritual na área de seitas, o pastor Natanael Rinaldi, saudoso Rinaldi, que eu tenho um grande respeito pela personalidade dele, pela pessoa que ele foi, pelo legado que ele deixou, nós nunca entramos em debate soteriológico, porque não era pauta da época. Não era, entendeu? Nos anos 90, anos 80, 90, não era tema de debate, agora é tema de debate. Temos que verificar qual é a verdade sobre esse assunto. A verdade, ela tem sido clareada na mente das pessoas,
entendeu? Então a grande questão é que, infelizmente, Rafael, muitas pessoas não se deram conta de que o sinergismo, de que o arminianismo é católico romano. Tanto é católico romano que um dos papas, né, do arminianismo, que está escrito nesse livro aqui, Somos Apenas Cristãos, está dizendo aqui, na página 75, que Wesley cria numa perfeição cristã, certo? E alguém perguntou se ele conhecia alguém que chegou nessa perfeição cristã. Olha, ele disse que conheceu 2 pessoas, mas ele poderia citar essas 2 pessoas. Ele disse que ele não chegou a essa perfeição cristã, certo? Mas que ele conheceu 2 pessoas que chegaram, e essas 2 pessoas não eram cristãs, não eram evangélicas, não eram protestantes, eram católicos, meu querido. Pasmem! Eram católicos. Ele chega a dizer aqui, quem foram essas 2 pessoas? Olha, ele mesmo assevera que tinha pelo menos, aliás, minto, 3 pessoas que conseguiram chegar a essa perfeição cristã. O seu amigo, John Fletcher, e os católicos romanos, 2 católicos romanos, Marquês de Hent e Gregório Lopes, que eles dizem aqui que conseguiu chegar a essa perfeição cristã, mas eram romanos. Então se percebe a proximidade daqueles que são símbolos do arminianismo para com Roma? Isso não é querer dividir o corpo de Cristo, não é querer trazer problemas para a igreja, são realidades históricas. Quando nós pegamos, por exemplo, este fabuloso livro que eu aconselharia qualquer um, não só o Rafael, como qualquer sinergista, comprar e ler, Crise nas Igrejas Reformadas, da editora Cultura Cristã. Esse livro é fabuloso e está dizendo aqui na página 181 e 182, está mostrando sobre a crítica católica romana a Dort. Ou seja, a Igreja Católica, ela criticou Dort. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Você entendeu? A luta é essa, é o ídolo chamado livre-arbítrio, de que as pessoas não querem se desvincular dele. Eu tenho participação na salvação, não posso me desligar desse ídolo. A Bíblia, senhores e senhoras, fala da liberdade do homem. Mas a Bíblia não fala que o homem tem livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio remonta ao pensamento de que essa pessoa é livre, ela é isenta, externamente e internamente, entendeu? De pecados, entendeu? No sentido de que ela não é influenciada pela sua mente, ela não é influenciada pelas pessoas ao seu derredor. E isso é uma falácia, é um engano isso. Só Deus, não tem ninguém acima dele. E, portanto, só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm livre-arbítrio. O homem tem liberdade, mas a liberdade dele não é suficiente para trazê-lo à cruz do Calvário. Entendeu? Porque senão seria uma coparticipação, seria um semi-pelagianismo. Ah não, mas existe a graça preveniente. Então, gente, essa graça preveniente não existe na Bíblia. Isso é um invento, é um enxerto sinergista. E Dort estabeleceu, tá? Dort foi um sínodo, né, que foi necessário fazer para se afastar dos erros dos remonstrantes, que eram os sinergistas, e dos católicos romanos. Por isso que está escrito aqui, na página 182, que quando o catolicismo foi tratar da questão do Deus da Bíblia, ele diz assim, o Deus de Calvino, diz um católico, é arbitrário. Isso é evidente no externalismo de todas as interações que Deus com o homem. Os homens são meros fantoches em suas mãos. Você não escuta esse tipo de argumentação dos sinergistas, dos arminianos? É a mesma argumentação. O Vaticano II está escrito aqui. Agora perguntamos se a Igreja Católica ainda assume uma posição não negativa, quanto antigamente em relação à graça soberana de Deus. Eles agora chamam, os filhos da Reforma Protestante, são chamados de irmãos separados, não mais hereges. Não são mais hereges, são irmãos separados, segundo o Vaticano II. O que é um engodo, né, pessoal? Vamos ser sinceros. E, para terminar, na página 183 desse maravilhoso livro, está escrito que toda a teleologia
da história que nos confronta nos documentos do Vaticano II é essencialmente a mesma que nos confronta os documentos de Trento. Trento, que foi feito para combater, foi um movimento anti-reforma, é a mesma coisa, pessoal, que o Vaticano II, com outras palavras, com outras terminologias. Você entendeu? Mas por que os evangélicos hoje são tão próximos a Roma? É porque a teologia sinergista, ela conduz a isso. E o próprio Rafael, ele está percebendo, ele percebeu de que muitas das argumentações desses institutos apologéticos, na verdade, são uma falácia, um engodo. O arminianismo continua sendo uma heresia. O sinergismo continua sendo uma heresia. O catolicismo continua sendo uma heresia. Entendeu? Agora, sobre a salvação dos arminianos, pertence a Deus. Agora, não posso deixar de dizer que é uma heresia. Entendeu? Porque todos os documentos de Roma mostram que os evangélicos estão alinhados a Roma, concernente ao modo de pensar do livre-arbítrio e das doutrinas anti-monergísticas. Tá bom, pessoal? Olha, foi muito bom interagir com vocês. Agradeço ao Rafael Leonesa por esse vídeo que ele postou na internet, tentando mostrar a verdade aos atuais apologistas brasileiros. Mas olha, infelizmente você não vai conseguir, porque realmente eles estão continuando adorando o ídolo do livre-arbítrio. Fique na paz, Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todos.